A paz, irmãos! No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um sonho que eu tive há 2 anos atrás e que para mim foi um sonho muito importante, que eu guardo, né, assim, com muito amor, porque foi um sonho onde o Senhor, ele estava comigo, né? Eu vou contar aqui para vocês em detalhes, mas foi um sonho que são 3 sonhos em um. E durante esse período, né, que foi 2 anos atrás, a minha família ia passar por uma situação de batalha espiritual. Então o Senhor, ele me deu esse sonho mostrando que isso ia acontecer. Então no começo do sonho, estava de noite e Jesus estava do meu lado e ele apontava para o outro lado da rua onde tinha uma casa e dentro assim estava aceso as luzes da casa, tinha uma família e ele apontava como se ele estivesse mostrando para tomar cuidado, porque na esquina tinha um ladrão que estava à espreita olhando para essa casa, né, que era o inimigo. Então o Senhor, ele falava para vigiar, para tomar cuidado, porque o inimigo estava ali rondando a espreita da nossa família. E logo depois disso, né, depois desse sonho, aconteceram coisas, né, batalhas espirituais na nossa casa, uma situação, né, bem complicada. Então nesse sonho começou assim. Depois disso eu andava pelas ruas, esse inimigo, né, esse ladrão ia andando atrás de mim. E aí eu via a mão de Jesus fazendo assim, me tirando e me colocando como se fosse num beco, me escondendo num lugar onde o ladrão não me achava. Então essa foi a primeira parte do sonho. Logo depois disso, né, a gente estava na nossa sala, né, da nossa casa. Então estava no sofá o meu pai, a minha mãe e eu. E na ponta do sofá tinha um peixe, né? Como se fosse, sabe aqueles peixes que parece uma cobra, ele é esticado assim, bem longo? Então era um peixe desse que se movia. E aí Jesus observava, e aí meu pai olhava para esse peixe e falava, é uma cobra, e saía correndo. A minha mãe, que estava do lado, ela não olhava para ver o que era, ela simplesmente falou que era um peixe, tranquila assim. E eu olhava e falei, é um peixe. Então Jesus, que estava do meu lado no sonho, falava, como se fosse uma parábola mesmo, falava assim, o seu pai, ele não tem fé, ele já interpretou de outra forma, né, tipo, meu pai é uma pessoa muito negativa, né, e ele sempre viu aquilo ali como se fosse uma cobra. E a minha mãe, ela é uma pessoa de muita fé, né, minha mãe é intercessora, e ela não precisou nem olhar para saber que era um peixe. E eu, né, eu sou uma pessoa que confesso que eu vejo muito para poder crer, preciso melhorar muito nesse aspecto, mas no sonho eu olhava e confirmava que era um peixe. Então ele usou disso para mostrar para mim que eu preciso, né, confiar mais, né, sem só olhar e sim confiar independente do que eu estou vendo. E logo depois desse sonho, né, eu via Jesus comigo, caminhando numa rua, e ele estava andando de mãos dadas comigo. Eu lembro que eu olhava assim, para cima, ele era muito alto, Jesus, assim, eu olhava assim, e eu via assim o corpo dele, assim, aquela roupa branca, ele de mãos dadas comigo, e ele estava com uma coroa de ouro com detalhes, joias verdes. E o rosto dele, eu não consegui ver o rosto dele, mas o rosto dele era uma luz, como se fosse um farol, assim, bem, bem forte, uma luz assim que iluminava assim muito forte, e só via a roupa, o corpo bem longo e a coroa em cima. E aí, quando eu caminhava do lado dele, de frente tinha um dragão cinza e que estava acorrentado no chão. E esse dragão, ele olhava para mim, ao lado de Jesus, e ele olhava assim, recuava com medo. Ele andava para trás assim, como se estivesse temendo ao Senhor que estava do meu lado. E aí Jesus falava, não tenha medo, ele não pode te fazer mal. E aí logo depois disso, atrás desse dragão tinha um ringue, onde tinham anjos bons e anjos maus, né, demônios, que estavam lutando. Mas no final do sonho, os anjos bons venciam. Então eu entendi que o Senhor estava comigo nessa batalha, que Ele ia dar vitória, né? Que por mais que o inimigo estivesse ali rondando, ou até mesmo querendo botar medo, querendo estar ali, né, colocando toda essa situação, o Senhor ia me dar vitória. Ele estava comigo, Ele estava mostrando isso para mim no sonho, né, com parábolas, com toda essa situação, assim, para mim
foi algo assim que eu guardo no meu coração, porque por mais que eu não vi o rosto de Jesus, só o fato de eu ter visto esses detalhes dele, ele do meu lado, assim, é uma coisa que eu me emociono muito. Eu lembro que quando eu acordei desse sonho, eu chorei, né, de emoção, porque eu sinto o carinho, o cuidado de Jesus comigo, sabe? Não só por ele ter me mostrado o que estava para acontecer, mas pelo fato dele estar do meu lado, sabe? Para mim isso foi muito inesquecível. E é isso, né? Eu quero trazer essa experiência e outras experiências que eu também quero gravar, de sonhos, de visões que o Senhor me deu, como uma forma, né, de compartilhar, de passar para frente aquilo que eu passei, como uma forma de edificar você, de fazer com que as coisas que o Senhor já me falou, já me fez, não fiquem só guardadas para mim, mas possa também de alguma forma alcançar outras pessoas para ver, né, que Ele até hoje faz, fala, que Ele até hoje cuida. E é isso.